Shalom, meus amados, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, aqui tudo bem, pela bondade, pela misericórdia divina, né? Que o Eterno nos proporciona de estarmos aqui junto com vocês, meditando um pouco aqui na palavra do Eterno. O Eterno é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? É maravilhoso. Tem uns salmos aqui muito maravilhoso, né? Bem, muito conhecido, é o Salmo primeiro, né? Salmo primeiro, ele é muito conhecido e é muito bom meditar nele, né? Tendo aí as suas bases no conhecimento dos originais. Vamos aqui, não sei se vocês estão visualizando aí legal, deixa eu ver aqui, mas eu espero que vocês estejam visualizando aí legal. O texto em hebraico, né? Temos aqui o texto em hebraico. A leitura em hebraico, amados, começa daqui, tá vendo? No português seria daqui, não é? Mais ou menos daqui, seria da esquerda para a direita. Mas na leitura do texto hebraico é da direita para a esquerda. Então nós temos aqui uma passagem bastante interessante. E aqueles irmãos que têm o desejo de estudar vão perceber, aqueles que estudam vão perceber que traz um outro nível de interpretação, ou seja, você é mais livre para entender e interpretar o texto. Nós temos aqui a Sherer, Raish, Asher, Luhalá. Nós temos aqui então essa passagem aqui, né, a Sherer, é traduzido por bem-aventurados ou felizes, que traz aí um estado, né? Nós temos aqui o Yud, o Tsere com o Yud, que forma um estado construto. Isto mesmo. Então, bem-aventurado teria sido literal, ou seja, na sua tradução, uma tradução mais literalista, né, ao pé da letra. É por isso que às vezes os tradutores eles tentam fazer uma adaptação para que você possa entender, porque às vezes no literal fica um pouco difícil a pessoa entender, até quando até ele começar a entender um pouco da cultura para começar a entender. Então aqui nós temos o do, bem-aventurado, tá? Então esse tsere yud forma o estado construto da palavra, tá? Está no plural masculino. Então nós temos aqui a felicidade do homem. A gente temos que estudar realmente, irmãos, as escrituras. Eu queria até aproveitar aqui e fazer algumas considerações aqui sobre alguns argumentos. Vejam só, algumas pessoas, é claro que nós temos ali a Brit Hadashah. A Brit Hadashah é uma nova aliança, né? Uma nova aliança ou aliança renovada. Uma nova aliança ou aliança renovada. Os irmãos, me dá só um momentinho aqui. Deixa eu colocar esse link aqui para alguns irmãos aqui no WhatsApp. Talvez alguns irmãos queiram participar dessa pequena palavra aqui. Né? Talvez alguns irmãos queiram participar dessa pequena palavra. E eu sei que pode ajudar alguns irmãos que têm o desejo de aprender
mais um pouco. Já vou continuar, tá, amados? Já vou dar a continuidade. Deixa eu só compartilhar aqui com poucos irmãos aqui. Deixa eu ver aqui. Legal. Então, meus amados, vejam só. O grande problema é que quando uma pessoa não conhece o outro lado da moeda, de qualquer assunto, ele se torna refém de um assunto. Por exemplo, você lê um artigo, por exemplo, um livro, e são livros até profundo, né? Você olha assim com uma profundidade, um livro de cunho teológico. Às vezes eles te levam a entender coisas, né? Levam a atender conceitos ali que às vezes bloqueia a sua maneira de pensar. Por exemplo, esse Axerê aqui, Axerê, também está lá no texto de Mateus, de Matatiarro, né? E também no hebraico, Yeshua ou Jesus falando em hebraico, em aramaico também vai ter Axerê, ali numa forma aramaica, que também vai trazer felicidade, o mesmo conceito, o mesmo sentido de felicidade. Bem-aventurado os pobres, né? Aí Yeshua, Jesus, ele começa a dar uma introdução no Sermão da Montanha, que tem alguns pontos aí redativo, ou seja, levanta-se grandes hipóteses e estudos que não é o Sermão da Montanha, não é as palavras de Yeshua anotada em uma só vez, né, ali só em um lugar, mas foi dado essa nomenclatura Sermão da Montanha a todo um conjunto, né, num pensamento assim quase grego, né, posso dizer que é grego, didaquê. Didaquê era textos redativos que a igreja primitiva reuniu, né, ou seja, reuniu para ensinamento em seus cultos, que era diferente do querigma. Depois, quando tiver a oportunidade, eu vou ajudar os irmãos a entenderem mais o assunto. Porém, eu lendo um livro de um teólogo, né, teólogo mesmo, ele é um teólogo, um grande teólogo, inclusive morou em Israel, em Alemanha também, um teólogo bastante capacitado. Ele disse que o Sermão da Montanha é para trazer felicidade, coisas que a Torá, que eles colocam lei, Torá não traz. Porém, aqui, quando você faz uma leitura, por isso quando você se atenta para as escrituras, deixa eu arrumar o vento aqui, você se atenta para as escrituras, você vai fazer uma... Quando ele colocou ele disse essas palavras em seu livro, eu imediatamente eu lembrei dessa passagem, né? Aqui, Axerê, né? Um contexto que nós vamos entender aqui, que está falando da lei, da Torá, do homem que segue a Torá, né? E esse homem é feliz, ou seja, a Torá, que é traduzida por lei, ela traz felicidade. Felicidade de quem? Do raiz, tá? Do raiz, porque no estado construto, então eu coloco aqui do raiz, estou sendo mais hiperliteral do texto. Raiz, né? Raiz, nós temos aqui o artigo definido, né, com radical, que é o substantivo. Esse aqui é o artigo, né? O artigo. Esse aqui é o substantivo, homem. Raiz, bem-aventurado do homem. É uma tradução mais hiperliteral, tá? Bom, Asher, bem-aventurado do homem Asher. Nós temos aqui Asher. Asherê, Raish, Asher. Tá? Nós temos aqui, ó,
sendo bem didático para que você entenda. E, né? Que é um pronome relativo, né? Um pronome relativo. Ou seja, logo quando você atenta para o hebraico, logo você entende que a felicidade ela é relativa. Relativa por quê? Porque depende de uma ação. Depende de uma ação. Vou explicar. Então, nós temos aqui Ashereh Haish Asher Lo Halah. Ashereh Haish Asher Lo Halah. Então, nós temos aqui o texto Lo, que é um advérbio de negação. Tá? Um advérbio de negação. Que não, pronome relativo. Que não, halar. Não, halar. Halar. Halar aqui está no verbo kal. Isto mesmo. Aqui está no verbo kal. É uma regra da gramática da língua hebraica. Tá? Da gramática da língua hebraica. Deixa eu ver aqui, amado. Minha bateria do meu celular está acabando. Deixa eu pegar aqui rapidinho aqui. Eu vou pegar aqui o meu carregador. Cheguei, gente. Cheguei. Desculpa aí. Eu sei que é chato. Mas eu tô bem tranquilo, né? Tem pessoas que ficam meio desesperadas. Não, né? Mas então vamos trocar um papo tranquilo aqui, como se estivesse mesmo conversando. Quando a gente tá conversando, às vezes sai para buscar um cafezinho, né? Sempre dá uma pausa e tal. Beleza. Então, já peguei aqui o meu celular. E só para deixar aqui mais a bateria aqui não arriar. Bom, nós temos aqui então a palavra andar, né? Não anda, né? Não anda. Está no verbo kal, né? No kal perfeito, na terceira pessoa do singular, do masculino do singular, da terceira pessoa do masculino do singular, né? Então, nós temos aqui que não anda, verbo kal. Agora, o interessante, o verbo kal é uma ação, é quando o sujeito ele pratica esta ação. Então, observe, o sujeito ele pratica esta ação concluída, porque o verbo aqui está numa ação perfeito. Isto mesmo, uma ação perfeito. Alguém, como assinei uma ação perfeito? Ação perfeita é um verbo futuro. Uma ação já foi concluída, você venceu aquela etapa. Então, a felicidade do homem é aquele que põe em prática a Torá. Irmão, como que você está falando da Torá? Vamos continuar a leitura, então. Vamos continuar a leitura. A Ba'atzat. Nós temos aqui Ba'atzat, né? E nós temos aqui Ba'atzat que está está aqui numa preposição, né? Preposição no. Preposição no. E temos aqui também o construto. O construto. Bom, nós temos o construto. Ba'atzar, tá? Quer dizer conselho, no conselho do ímpio. Ímpio. Então observe que se nós formos pegando do hiperliteral, é bastante interessante. Porque o verbo kal, quando você pensa no verbo kal, que está aqui, ó,
nessa palavra, uma ação concluída, ou seja, que a felicidade dessa pessoa é aqui, ó, a felicidade, a xerê, ele é subjuntivo, né? Com uma ação concluída no futuro. Isso tem muito a ver com o Olan Rabá e assim por diante. Deixa eu ver aqui, eu vou dar uma olhada aqui. Se alguns irmãos estão entendendo, deixa eu ver. Beleza. Não tem nenhuma pergunta, né? Legal. Mas vamos lá. Vou dar só uma olhada aqui, amados, para nós já continuar. Ok. Bom, enquanto atualiza aqui, eu já vou dando a continuação. Nós temos aqui, no caminho do ímpio, então nós temos a preposição no, e nós temos aqui no caminho, no conselho, né? Conselho. E nós temos aqui o estado construto, ou modo construto. Então, bem-aventurado que não, né? Nós temos aqui Rechaim, ó, Rechaim, Rechaim, o M você puxa, Rechaim. Beleza. Então, eu não vou destrinchar toda a gramática aqui, né? Porque é muito fácil. Ai, tem gente aí que vai pegar muito fácil o negócio, tá? Então, assim, quem quiser estudar, legal para você fazer, para você trabalhar em exegese bíblica, você dominar a estrutura gramatical para que você entenda a questão da exegese bíblica. Então, nós temos aqui Rechaim, que aqui é um adjetivo, né? Um adjetivo está no plural, tá? Ímpio. Então, esse aqui, ó, é um sufixo, né? Um sufixo que dá pluralidade à palavra. Tá? Então, aqui, ó, coloquei ele aí meio azulzinho, né? Então, nós temos aqui ímpio. Observe. O que é um ímpio? Se você prestar muito atenção nesse contexto, o Verderer, quer dizer, o Verderer é caminho, o Verderer. Nós temos aqui um conjuntivo, esse aqui é um conjuntivo, amados. Um conjuntivo, tá? Chama o vav conjuntivo, com um construto, esse é um construto, tá? Tem alguns amigos, às vezes eles ficam assim, eu não gosto de ensinar, porque assim, eu não gosto de falar isso, porque a gente dá de graça, assim, mão beijada para as pessoas e tal. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta, às vezes a pessoa vai pegar uma noção, é claro, do que a gente está falando, só que se a pessoa não estudar, tá? Esse aqui, ó, irmão, deixa eu colocar esse aqui. Se a pessoa não estudar seriamente, não é porque ele está vendo aqui que ele vai saber, não. Totalmente enganado. Tá? Isso aí é um modo construto. Esse é um vav conjuntivo. O vav conjuntivo, né, que liga duas orações ou duas palavras e assim por diante. Beleza. Então tem algumas pessoas que ficam preocupadas com isso, né? Às vezes, igual eu aqui colocando, ajudando alguns irmãos a entender as questões gramaticais do texto hebraico. Às vezes ficam um pouco preocupados. Só que não adianta. Por quê? Porque o que eu estou colocando aqui, sim, aqui, colocando aqui, a pessoa não aprende só porque ele olhou aqui. Não é porque ele repetiu o áudio 1000 vezes. Por quê? Porque às vezes isso depende muito da estrutura do texto. Às vezes o texto pode estar, por exemplo, ter o vav conjuntivo aqui, ó,
Mas esse vav conjuntivo aqui, ele pode significar outra coisa dependendo do contexto. Então, uma pessoa pensar, vir na cabeça de uma pessoa que dá uma olhadinha aqui, já resolve, já aprende, ele está totalmente enganado. Por quê? Porque o hebraico, né, ele é cheio de irregularidade. Então, uma pessoa às vezes vai olhar aqui, ó, por exemplo, aqui já não é artigo. Aqui, né? Já não é um artigo. Aqui já é artigo. Aqui já é artigo. Então não é porque a pessoa está lendo isso aqui, vendo, né? Que ele vai pegar. Na realidade, ele tem que ter o desejo de estudar seriamente. Quando estudar com pessoas que têm já experiência, que já estuda, então aí ele vai passar alguns aninhos, né? Um ano, vai passar alguns tempinhos estudando para dominar. Então as coisas não é simplesmente assim, entendeu? Fácil, conforme alguns pensam. Então nós temos aqui uma passagem, um vav conjuntivo, igual esse vav aqui, esse amarelinho aqui, ó, é o conjuntivo e, tá? E, tá? E esse aqui, ó, é o construto do caminho. Então nós temos aqui o radical, tá? Aqui, ó, caminho, o caminho. Interessante, né? Então, beleza. Aí, ajuda alguns irmãos assim, às vezes ficam loucos, né? Porque realmente, quando a pessoa não tem noção, começando, algumas pessoas que estão começando a estudar também o hebraico. Peraí, gente. Poxa, é só você ir lá, Ney Apologeta, você vai ver o vídeo lá, ué. Vai no Face. É só ir lá no Facebook. Ney Apologeta. Beleza. Então veja, no caminho de quem? De quem? Ah? De quem? Rataim. Rataim. Agora nós temos aqui, né? Nós temos aqui o ímpio. E nós temos aqui o Rataim. Rataim. Que é... está no plural. Pecadores. No caminho dos. No caminho dos pecadores. Rataim. Pecadores aqui, amados. Sim, eu estou dando bem básico, tá, amados? É básico isso aqui. Também não vou ficar aqui colocando, né, demorando um montão. Mas aqui, amados, você pode traduzir uma tradução que muitos gostam. Muitos gostam de colocar essa tradução como criminosos. Criminosos. Então, preste muito isso mesmo. A tradução que muitos judeus gostam é criminosos. Esses pecadores aqui, a tradução seria mais criminosos, ou seja, quem desobedece a Torá, são criminosos. Até nós temos aqui, ó, tá? No versículo 2, tá bom? Aqui a palavra Torá, Betorat, tá? En Betorat, e que en Betorat, Adonai, Refzo, tá? Então, vemos aqui, ó, Rataim, criminosos, tá? E no caminho dos criminosos. Lo, advérbio de negação, não Hamad. Hamad, né? Hamad não, tá? Mas é Hamad. Hamad. Beleza, meus queridos? Então, eu espero que vocês estejam entendendo essas passagens, porque é muito maravilhoso. O hebraico é fascinante. Por isso que eu falo que quando eu comecei a estudar o hebraico, você vai fazendo a leitura do texto, no começo dá um nó na cabeça. Por quê? Vou repetir. Porque dá um nó da cabeça, porque quando você percebe, igual eu já estou aqui simplificando uma tradução para você. Eu estou simplificando uma tradução. Quando você você começa a ler ao pé da letra, vai acontecer duas coisas.
você faz uma tradução ao pé da letra. Isso não tem nada a ver. Se não tiver um professor para te ajudar a entender algumas coisas, você vai dar um nó na sua cabeça. Você não vai entender nada. Você vai até achar que você está fazendo uma leitura totalmente errada. Por quê? Porque não tem conexão. Você vai entender, que você vai perceber que não tem, assim, para você, não vai ter aquela... não vai ter, assim, aquela lógica. Por causa, assim, claro, na nossa cultura. Então vai trazer, tá? Então nós temos aqui lo amad, né? Nós temos aqui essa palavra lo amad, que também está no verbo cal, né? Da terceira pessoa do masculino, né? Perfeito, né? Na terceira pessoa, o verbo cal perfeito, terceira pessoa do masculino do singular. Não. Agora olha para vocês verem como você vai entender, porque aqui é o verbo cal, também está no perfeito. Interessante. Vou repetir o que é o verbo cal perfeito para que você entenda novamente. É uma ação concluída. Só que como eu não vou aqui me estender, mas então, não pense porque eu estou falando verbo cal, que eu estou te dando toda a informação sobre o verbo cal. Não, não é isto, porque nós temos o verbo cal na voz passiva, o verbo cal na voz ativa e assim por diante. Algumas coisinhas que você precisa entender, mas estou passando o básico para que vocês entendam. Só para vocês entenderem algo, estou aqui entregando mastigado, para que alguns irmãos pelo menos tenham alguma ideia. Se você parar para pensar aqui no texto, tudo está num verbo futuro. Como assim? Algo que já aconteceu. Ney, explica de novo. Quando, na língua, nessa tradução, você não vai perceber nada disso. Mas nas regras da língua em que o escritor, ao seu tempo, usou, ele usou o verbo cal no futuro completo. Ou seja, no futuro perfeito, completo, também tem o incompleto. Por isso que eu falei, tem o imperfeito, o verbo cal imperfeito. Eu não vou entrar nisso aqui agora, para não ficar estendendo. Mas é uma ação que foi concluída. Ou seja, essa felicidade aqui são para pessoas que venceram esses obstáculos. Quais são os obstáculos? Né? De não andar no caminho dos ímpios, dos pecadores, né? De não andar no caminho dos ímpios e não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, essa felicidade aqui, amados, vou até sublinhar aqui de novo, essa felicidade aqui, que eu acabei de colorir aqui, ele vai se desembarcar, esse homem aqui, vai se desembarcar em um verbo futuro. Isso tem tudo a ver com a consumação de todas as coisas. Parece, vou ser ousado, hein? Consigo ver aqui, no contexto hebraico, escatologia. Ou seja, talvez agora as tentações, aqueles que estão passando tentações, porque é muita sedução desse caminho aqui, esse derer. Cadê o derer? Vamos procurar aqui. Derer, Aish, Lo, Halá, Baatzat, Rechaim, aqui, Uv derer, tá? É muita sedução esse caminho aqui. E aqui também, torna o caminho dos pecadores. Beleza? É muita sedução. É muita sedução. Quando falamos desse caminho aqui, não estamos falando simplesmente de sedução dos ímpios exteriores, mas do nosso interior, bom? Que é o ego humano. É o desejo, Yetzirah, é o desejo do homem, o Yetzirah, que está
que é a má inclinação. No hebraico, Yetzer Hara, que é a má inclinação que está dentro de nós. Aquilo que na teologia cristã chama muito de pecado, né? Pecado tal, que vem aí nas nossas traduções. Porém, o Yetzer Hara, a inclinação do mal, esse ímpio, essa inclinação, esse ego que quer nos levar aos prazeres da terra. Esse ímpio aqui pode ser o nosso ego também. Aquilo que nos leva aos prazeres da terra e o desprezo pelo caminho do Hakodesh, né? O caminho da santidade. Então, aqui está o problema. Então, nós temos aqui mais um verbo que essa felicidade aqui, né, é para quem não se assentou. Então, a tradução aqui, ó, não é nem para quem não se assenta, mas quem não se assentou, tá vendo? Quando você vai para o hebraico, você tem uma mente mais livre para entender e interpretar o texto. Porque vem o tradutor e coloca se assentar e beleza. Mas aqui você tem possibilidade de estar interpretando, né? Você não fica preso a uma tradução. Por isso que é legal você trabalhar, aprender o hebraico para você ter a possibilidade de trabalhar no hebraico bíblico. Bom, vamos lá. Que não se assentou, ó, não se assentou, né? Temos aqui, ó, uve moshav, tá? Nós temos aqui uve moshav. Então nós temos mais um vav aqui. Eu já acho que eu nem vou ficar mais falando sobre isso, mas temos mais um vav conjuntivo. Nós temos uma preposição, novamente, tá? Que não se assentou, né? Não houve moshav, depois do não se assentou. Então nós temos aqui essa passagem interessante. E temos também o houve moshav letzin. Houve moshav letzin, né? Houve moshav letzin. Então, aqui nós podemos traduzir o houve por assembleia. Amados, na assembleia. E na assembleia, né? Na congregação, né? Letzim, que é uma partícula, nós temos aqui o letzim, que é lo, letzim, que é o particípio do masculino do plural, zombadores, tá no plural. Temos o particípio masculino do plural, zombadores. Na assembleia, do grupo dos zombadores. Veja aí o desafio, né? Zombadores. O texto, a característica, quando você se detém a um texto, o próprio texto vai desenhando a personalidade de um ímpio ou de um pecador. A personalidade dele. Qual é a personalidade? O texto aqui narra bastante assim, parece que vai desenhando para a gente observar, a gente vê mentalmente o desenho do texto, e uma das características do ímpio é ser zombador. Eita! Bom, é por isso que a gente temos que sair da caixinha. Isso aqui, a gente sai da caixinha. Assim, até se você vê que nesse zombador aqui, é cristão. E tem pessoa, por exemplo, tem cristão que desprezam as escrituras. Eles nem sabem disso. São zombadores que zombam das escrituras, zombam das coisas da Torá, da palavra do Eterno, e se tornam um perigo. Então nós temos aqui a característica, né? Então, aquele que venceu, aquele que vencerá
todo esse obstáculo. Mais uma vez uma partícula, um adjetivo, que é uma partícula não negação. E nós temos aqui o assentar. A chave não se assenta, né? Está também no cal perfeito. Olha para você ver mais uma vez o cal. Mais uma vez, irmão, mais uma vez. Interessante, muito interessante. Cal perfeito. Isso aqui é para pessoas que triunfaram. Ou seja, quer ser feliz? É como se o texto está dizendo assim: quer ser feliz? Então vençam todos os obstáculos. Nós temos uma oração bastante conhecida na Kehillah, dos discípulos do primeiro século, que é a oração que nós conhecemos de Pai Nosso. Muitas pessoas não entenderam ainda por causa a língua. As pessoas duvidam disso, que a língua tem a capacidade de formar a interpretação na sua mente. Então, às vezes você não tem nem culpa, porque você é obrigado, você se torna refém daquilo inconscientemente. A língua é tremendo. Então, por exemplo, se você estuda a Bíblia à luz, por exemplo, se você começa a estudar a Bíblia à luz de um contexto latino, aquela língua ali, a língua latina, assim eu falo principalmente na sua pureza, porque todas as línguas, assim, as nossas línguas têm essa influência do latim, mas assim na sua pureza, ela vai te levar você a interpretar, a entender conceitos cultural latino, entendeu? Então, se você estuda, por exemplo, uma palavra, um texto de origem grega, ela vai te levar a você entender inconscientemente, interpretar palavras ali com as questões culturais gregas. Se você estudar, se você lê uma palavra ali, um texto em inglês, seja uma interpretação de um texto, você vai ser levado à cultura inglesa. Assim, entendeu? Devagarzinho você vai sendo. Enquanto você estuda no contexto hebraico, então é óbvio que você vai ter um apoio da cultura hebraica, já que esse texto realmente foi escrito no contexto hebraico. Então, o texto dizendo aqui que feliz, quando Jesus disse lá, texto aqui não, quando Jesus disse livra-nos da tentação, o contexto é escatológico, viu? Não é porque aquela tentação ali, o livramento de sermos, não é questão de ser tentado, né? Não é de você ser livre da tentação, porque todos temos que ser tentados. Coisas da vida. Então, a questão ali é de não cair em tentação, mas ali é escatológico. Aquilo ali é escatológico. Ali não está falando de qualquer tentaçãozinha da vida. Aquele livra-nos da tentação, entendeu? De grandes provações que pode vir sobre o mundo, ou uma data ou algo específico. Tá? Isso se você estuda no contexto o aramaico. Quando você estuda, por exemplo, quando é comprovado que o Pai Nosso foi escrito, ele é uma tradução do aramaico. Ele é uma tradução do próprio, ou seja, que Jesus ensinou essas palavras na língua aramaica, essa oração na língua aramaica. Então é um assunto muito rico e muito profundo, porque no aramaico o pão nosso, a interpretação não seria o pão nosso de cada dia, seria o pão do futuro, né, nos dai hoje. Um negócio assim, entendeu? Uma hora eu vou fazer uma live e vou explicar direitinho para que os irmãos entendam. Tá? Ou seja, o pão espiritual que é para o futuro, aquelas bênçãos espirituais, porque quando você faz uma leitura do aramaico, né, você pega essa palavra lehen, do aramaico, vai apontar
para o pão do futuro. Não está... Ou seja, então, essa oração que você aprendeu, pão nosso de cada dia, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ela não está correta. Essa tradução não está correta. Ou seja, porque a ideia que nós temos no texto aramaico é que é como se diz assim, a alimentação espiritual do futuro nos ajuda, nos deixa-nos fazer-nos participantes hoje das virtudes do futuro, das glórias do futuro. Queremos fazer participante hoje. É tremendo. Essa alimentação espiritual para o futuro queremos fazer parte hoje. Ou seja, é uma interpretação muito profunda que é onde eu posso esclarecer. Então, isto que é magnífico quando você mergulha quando você sai do raso, quando você sai do raso e você começa a penetrar realmente nas escrituras. Entendeu? Muito maravilhoso. Então, eu quero deixar somente aqui, porque é muita coisa, aí ia ficar aqui. Se eu for falar isso tudo aqui, ó, meu Deus do céu, nós vamos terminar tarde aqui, destrinchando gramática para os irmãos. Então, o texto nos leva a ações concluídas. Quer ser feliz? Coloque em prática. Não colocarás em prática ainda. Coloque em prática. Coloque em prática hoje. Vença hoje. Obedeça a Torá. Então, quando você pegando aqui todo o contexto, você vai ver aqui, é claro que tem as suas formas, vai ter o sufixo, vai ter o sufixo, vai ter o... como é que fala? Sufixo e prefixo, né? Prefixo seria esse aqui, tipo assim, é só um exemplo, não que esse aqui seja um prefixo, né? E aqui teria o sufixo. Bom, temos a palavra Torá, conforme não vou estender mais, né? Mas no versículo 2, tá? Já terminamos aqui, ó. Que quer dizer, aqui nós podemos traduzir por mais seu Betorate. Torá, amados. Torá. Gente, faz mesmo barulho aí, por favor. Obrigado. Betorate. Opa, desculpa aí, gente. O povo aqui é escandaloso. Betorate. Essa aqui, ó. Betorate. Então, aqui, a palavra Torá. Claro, com seu sufixo. Tá? E com seu prefixo. Na realidade, esse prefixo aqui seria uma preposição, amados. Tá? É porque nós temos a palavra Torá. Torá está no seu radical. Né? Mas aqui ele está com o seu sufixo. Né? Por exemplo, aqui ó, nós temos uma preposição. Preposição na. Preposição na. Preposição na. E nós temos aqui a raiz, ó. A raiz. Deixa eu coisar aqui, vou terminar aqui, senão o povo não vai deixar mesmo eu ficar falando. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Beleza. Aí aqui, ó, nós temos o construto. Sufixo construto. Tá no sufixo. No modo construto. O que significa? O que é construto? Né? Você fala construto, pelo amor de Deus, gente. Construto. Construto da ideia de posse. A ideia de posse. Na Torá. Na Torá. Adonai. Tá? Aqui nós temos o tetragrama, que não é Adonai, sim, porém é meu costume, né? Os judeus ele tem o costume de chamar, esse é o tetragrama, de chamar o tetragrama de Adonai, mas está aqui Yud-He Vav-He, Yud-He Vav-He, Yud-He Vav-He, né?
O tetragrama, o nome sagrado do Eterno, a gente chama de... colocamos sempre aqui como o Adonai, Senhor, né? Depois eu vou explicar também o que significa esse Adonai, né, que tem um estado no plural, né, no modo que está no plural, beleza? Não, um monte de coisa. Eu tirei aqui, apaguei, acabei apagando aqui, apareceu de novo. Beleza? Então tá aí a